Olá, mais um Em Pauta começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia. Hoje a gente vai conversar com uma vereadora que, olha só, está estreando aqui no programa Em Pauta. É ela, a vereadora Débora Palermo, do PSC. Vereadora, muito obrigada por parar um pouquinho aí a correria e vir aqui no plenário falar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e participar do programa. Vereadora, para a gente começar, eu queria saber como que está sendo estar como vereadora neste período? Olha, eu digo que está sendo ainda muito aprendizado, né, e muito trabalho, né, mas tem sido muito gratificante, né, por conseguir já avançar em algumas leis, algumas indicações, né, e mesmo para poder trazer ao debate políticas públicas importantes, principalmente na área da criança, do adolescente, né, e que tem avançado, né, nos debates. E está surpreendendo a senhora como que está sendo esse período de pandemia, ser vereadora no período de pandemia, como que está? Isso é uma surpresa não agradável, né? Porque inibe muito, impede muito o trabalho, né? Porque o trabalho nosso de vereador é junto à população, é andando, conversando, atendendo a população, as demandas, né? E com a pandemia a gente ficou muito preso, né? Então as reuniões são todas online, a gente não pode fazer visitas, não pode estar muito se expondo demais, então tem sido essa parte, eu acho que tem sido a parte mais difícil, não só para nós vereadores, acho que para toda a população, né? A senhora falou aí de reunião virtual. A senhora que participa de várias comissões, a gente separou algumas aqui, olha, é a CE de Desenvolvimento do Campo Grande, Legislação Obsoleta, Comissão da Mulher, Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente, que a senhora é presidente. Como tem sido o trabalho dessas comissões, principalmente de maneira virtual? É muito intenso, é muito tempo sentado na frente de computador, né? Mas são muitas comissões que eu participo. E mesmo nas que eu não sou membro efetivo, eu gosto de participar. Então, sempre que tem comissões e eu não tenho uma outra agenda, eu entro e participo online, né? Nessas reuniões remotas, que não, na verdade não é tão gostoso como presencialmente, o olho no olho, a gente está com as pessoas, né, ao lado, mas que tem sido debates bem ricos, reuniões bem importantes também, né, mas poderiam ser melhores se fossem presenciais, com certeza. E na sua visão, essas reuniões, esses debates, são importantes? São extremamente importantes, né, eu acho que as comissões, para nós vereadores, ela traz a discussão, ela traz o debate, as propostas aparecem, as demandas têm aparecido, então a gente consegue visualizar muito bem a cidade e as políticas públicas que precisam ter um olhar especial, aquilo que mais está, como fala, pegando, né? Então eu acho que sim, tem sido muito bom, muito bacana esses debates, muito importantes. E a comissão que a senhora é presidente da Criança e do Adolescente e da Juventude tem um foco esse ano? Como que tá sendo esses trabalhos? Qual que é o objetivo da comissão esse ano? É o levantamento das políticas públicas mais importantes para que a gente possa apresentá-las no plano, né? Então nós já ouvimos a Secretaria de Educação, de Assistência, os conselhos tutelares, e estamos elaborando um relatório, né, com as principais demandas, as mais importantes, que são muitas, né, questão da falta de vaga em creches, por exemplo, que há anos, né, não é de hoje que faltam muitas vagas em creche, mas também outras políticas públicas, né, para a criança e para o adolescente, para as crianças com deficiência, que a gente vê que tem muito problema das questões da inclusão ainda, número de CRAs e CREAs que precisam nos territórios para atender as famílias, né, para proteção básica. Então, nós temos tido bastante trabalho e avançado bastante. E falando aí em criança, tem aqui um documento da senhora que solicita a instituição da escuta especializada
aqui em Campinas. É um procedimento obrigatório do sistema aí que garante o direito da criança e do adolescente. É uma lei federal? Como que é isso, É uma vereadora? lei federal que já está, na verdade, atrasada, acho que mais de 2 anos, que é uma escuta para a criança que foi vítima de violência, num ambiente protegido por pessoas especializadas. E num único lugar, porque o que acontece hoje, né? A criança, por exemplo, ela sofre um abuso sexual. Aí ela vai na delegacia da mulher, ela conta lá. Daí ela vai no conselho, ela conta no conselho. Aí ela vai no hospital, no médico, ela tem que falar, às vezes ali também. Ela fica... E cada vez que a criança ela fala da violência vivida, sofrida, ela sofre tudo de novo, ela sente tudo de novo. Então, a escuta especializada, ela vem para que ela seja ouvida uma única vez, num ambiente protegido, de uma forma espontânea, sem forçar, por pessoas preparadas para se ouvir, né? E não revitimizar, porque a gente revitimiza muitas vezes quando faz ela falar várias vezes de tanto sofrimento, né? As nossas crianças precisam de uma atenção especial, a senhora percebe isso? Que falta aqui em Campinas? Sim. Na verdade, foi o que me trouxe à Câmara, né? Porque eu atuei 12 anos como conselheira tutelar, né? E as crianças, eu digo as crianças, os animais, são os meus, que o meu coração aperta muito, né? E as crianças, a lei diz que elas devem ser absoluta prioridade nas políticas públicas, na destinação de recursos públicos, então, no atendimento. Então, a grande briga, vamos dizer assim, minha é essa, para que isso saia da letra morta, do papel, e passe a ser uma realidade. Porque quando a gente passar a investir realmente nas crianças, desde a primeira infância, né, de 0 a 6 anos, depois da adolescência, a cidade muda, o país muda, né? Porque se nós tivermos educação de qualidade, saúde de qualidade, cultura, lazer, né, as coisas automaticamente vão mudar, porque nós vamos começar a formar cidadãos críticos, conscientes, né, sabendo como se portar na sociedade, tendo condições de ser um bom trabalhador, de ser uma pessoa com conhecimentos, tanto para exercer uma cidadania plena de direitos e deveres, né? Então, isso faz a diferença na sociedade. Então, e as crianças precisam ter esse olhar, né? Porque eu digo que nós somos a voz delas, né? Elas não sabem dizer aquilo que elas precisam, nós precisamos estar falando por elas, né? A senhora falou aí um direito da criança, um direito também à saúde, né? Tanto que tem aqui, ó, a indicação que solicita a criação de unidade de saúde especializada em atendimento pediátrico e também obstétrico. Isso. Já existem em algumas cidades unidades básicas especializadas em crianças e mães, né, para obstetrícia e parte ginecológica. Então, isso é um atendimento diferenciado, né? E não coloca a criança dentro de um pronto-socorro, às vezes 7 horas esperando, muito tempo, com outras doenças, tudo. Então, foi uma proposta, eu já vi em outras cidades, muito bacana, que é um atendimento só voltado mesmo à criança e adolescente e mães, por isso dessa proposta, que saúde e educação, principalmente, são muito importantes, né, para a formação, para a criança que está em desenvolvimento, né. E agora, como vereadora, a senhora percebe que falta bastante esse olhar também para a saúde, tanto que a senhora tem aqui várias indicações nessa área, né? A Lins Sousas, por exemplo, precisa de um atendimento, uma UPA 24 horas? Sim, Sousas, né, já faz tempo que eu venho apontando isso, eu atuava na região leste, Sousas cresceu muito, né, cresceu muito. Então, os hospitais mais próximos ficam a 10, 15 minutos. Às vezes não dá tempo, eu moro lá e eu já perdi vários amigos infartados ou com um AVC que não conseguiram chegar até o hospital. Morreram pelo caminho.
Então, eu acho que é urgente a necessidade de ter um pronto-socorro lá 24 horas para a pessoa receber os primeiros socorros, para poder ser atendida ali, né? Ali nós temos a área rural, uma picada de cobra, por exemplo, numa criança, à noite, Fatal. não dá tempo, é fatal, não dá para chegar até a Unicamp, não dá para chegar até o Mário Gatti, teria que ter um atendimento próximo ali, né? Então, eu acho que é mais do que na hora a gente ter isso lá. E também essa questão da saúde, o que eu acho que está muito complicado, tanto Souzas, vou dar 2 exemplos, Souzas e o Taquaral, Centro de Saúde Taquaral. O Centro de Saúde Taquaral atende toda a área rural ali do Carlos Gomes, do Miriam, toda aquela área rural atrás do Alphaville, que é muita gente, eu acho que eles atendem, a última vez que eu conversei com eles, acho que são 55 mil habitantes para um centro de saúde. Então, por isso que eu apontei também no Jardim Miriam a necessidade de um centro de saúde lá naquela região também para ficar mais próximo, que as pessoas têm que se deslocar de lá até o Taquaral para vir para uma consulta médica. Então, tem um módulo de saúde no Carlos Gomes, né, mas precisa de mais atendimento médico também nessa região e outras, né, em Campinas, saúde precisa avançar bastante. E ainda na área da saúde, vereadora, não tem como a gente deixar de abordar a vacinação contra a Covid. A senhora também pede pontos de vacinação em Souzas e Barão Geraldo. Sim, porque são lugares, os distritos de Souza, Joaquim, temos muitos idosos, né? E fazer com que essas pessoas se desloquem para esses pontos tem sido muito difícil. Porque vários não têm carro, dependem de família e às vezes nem a família tem. Por exemplo, a igreja onde eu participo, onde eu frequento, nós fizemos um movimento para levar alguns idosos que não tinham como ir, porque a família não tem carro ou não poderia levar, para poder ser vacinado, né? Porque lá no Taquaral, lá no Caique, então são lugares longe, né? Então, o ideal seria que houvesse pontos de vacinação. Ia facilitar bastante. Iria facilitar muito, né? E não precisa expor, né? A gente fala, fica em casa, a gente joga eles para o outro lado da cidade. Às vezes vão de ônibus, muitos foram de ônibus. Quer dizer, a gente fica muito preocupado com isso, né? E ainda falando aí de Covid, é da senhora o projeto de lei que estabelece normas específicas para a responsabilização de locadores, locatários e frequentadores aí de eventos clandestinos durante essa pandemia. A gente vê muita festa acontecendo, né? Então, quando eu pensei nesse projeto de lei, né, e nós escrevemos, foi aprovado, só falta o prefeito sancionar, foi assim, a gente sabe que ainda o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, não tem jeito. Então, conversando com a guarda municipal, com a polícia, mesmo quando eu estava no conselho, a gente tinha muitas denúncias de festas clandestinas com muita droga, muita bebida, muito adolescente que chegavam ao conselho. E a guarda municipal, a polícia iam até esses locais, mas eram muitos jovens, mais de 1000 jovens às vezes. E mesmo com todo o efetivo, não tem muito o que você fazer depois que já está ali. Quando a gente descobria antes, às vezes a gente conseguia, através do Ministério Público, de outras maneiras, inibir e não acontecer. Mas quando eles ligam à noite que está acontecendo, pouco se podia fazer. Então, a multa é bem pesada, né, que eu propus no projeto, porque é para ninguém alugar essas chácaras, né, que normalmente são em chácaras e lugares ermos, bem afastados, né, bem pesada para quem organiza e para quem aluga, e não tão pesada para quem participa, 1.000 e poucos reais, mas também para quem vai, né, porque em época de pandemia, você pensar em ir numa festa, onde todo mundo sem máscara, bebendo, aí bebe, começa a conversar, o som é muito alto, fala alto, então tira a máscara, né, a meninada namora, eu falei, depois voltam para casa, e ali tá o vô, tá a mãe, então como é que você segura? Como é que você, né, então foi uma forma de
de colaborar e já parou. Só de ter sido aprovada a lei, eu estive conversando com a polícia e com o pessoal da Guarda Municipal, já deu uma boa diminuída. Não tem, como eles disseram, correu já. Então, a aprovação da lei, né, apesar de não estar sancionada, mas o pessoal já está trazendo benefício. E é importante, né, porque é muita irresponsabilidade, é demais, né? Então, e vereadora, época de pandemia, precisa olhar para todos os setores, né? A senhora tem aí um olhar especial também em relação à coleta de lixo na cidade, né? A senhora quer que regulariza, principalmente nesse período que acabou, algumas coisas ficaram paradas, estão voltando devagarzinho, a população também deixou um pouco, né, de separar o lixo. Como que está essa situação? Então, esse projeto de lei foi pelo seguinte, eu acho assim, eu às vezes fico pensando em algumas coisas e não consigo entender, na verdade. Como é que você coloca o lixo de uma família infectada por Covid na rua e recolhe junto com o lixo de todo mundo? E aquele caminhão vai pela rua, revirando aquele lixo, joga no mesmo aterro, e a gente sabe que esse vírus, ele permanece em papel, metal, por muito tempo. Então, esse projeto de lei que eu apresentei, né, foi assim, para que esse lixo das pessoas contaminadas, das famílias contaminadas por Covid, e até outras doenças infecciosas, fossem recolhidos de forma diferenciada, como é o do hospital, o lixo hospitalar, incinerado. Né, porque mesmo os coletores, a gente expõe esses trabalhadores numa condição extrema de contaminação, né? Depois aquele caminhão, e um dia, o que mais me chocou foi assim, ele pegou, o caminhão passando, ele pegou o lixo assim, e acho que não estava bem amarrado, e aquilo esparramou assim, e era papel higiênico, eu falei, gente, aí que eu pensei, falei, imagina se essa família, né, tem alguém tá contaminado com Covid, e esse papel pela rua. Tem os catadores de lixo que vão procurar latinha nos lixos nas residências, né, porque a gente vê eles abrindo aquelas caçambas para pegar latinha, materiais descartáveis, né? Então, eu acho que, no mínimo, né, a gente deveria ter uma forma diferenciada de destinação desse lixo da família enquanto contaminada pelo Covid, né? Esse é um projeto que está em tramitação. Está em tramitação. Parece que a última vez que eu olhei, esses dias eu dei uma olhada, parece que teve algum problema que tem alguma lei parecida, alguma questão de legalidade, né? Mas também demora, né, para sancionar, para ir para votação, e a Covid está aí, né? E cada vez que eu vejo o caminhão do lixo, eu fico pensando nesse projeto. Então, às vezes, essas coisas me angustiam, né? E a gente gostaria que as coisas acontecessem com mais rapidez, né? Eu acho que tudo é muito moroso, muito... Parece que não acontece, e às vezes eu acho que eu sou um pouco ansiosa, eu gostaria que as coisas fossem um pouco mais rápidas, mas a gente vai fazendo a nossa parte. E Débora, você disse uma coisa, a Covid está aí. Como está o seu contato com a população diante dessa realidade? Eu não parei, para falar bem a verdade, eu não parei no tempo todo de pandemia, eu não parei um dia sequer de trabalhar, de fazer, mas sempre com muito cuidado. Não aglomero, né? Sempre uso máscara, todo álcool gel, o distanciamento, mas eu fico sempre, às vezes me chamam para alguma reunião, que tem um pouquinho mais de gente, eu fico muito receosa, né? E eu não tenho a gente não tem essa tranquilidade de participar, né? Eu tenho mãe idosa, né? Minha mãe tem 80 anos, e minha mãe, ela não consegue ficar sem ver os filhos, porque daí a diabetes dela estoura, porque ela fica deprimida. Então, a gente tem que ver, mas com certo cuidado, muito cuidado. Então, eu tenho trabalhado bastante, mas com muito cuidado ainda. E, sempre que possível, usa a rede social, o WhatsApp, para falar com os moradores? Sim. Olha, isso o meu WhatsApp sempre foi muita mensagem, né? A minha filha ainda brincou esses dias, ela falou, seu número já é domínio público, né? Agora com a pandemia, por conta das pessoas terem
Então é muita, muita mensagem. Tá até difícil de administrar, né? Mas eu converso muito, ou videochamada, né? Ou Team, ou Zoom, ou WhatsApp, mas a gente vai se falando. E assim a senhora fica disponível para toda a população? Sim, sim, sim. Eu gosto muito, eu acho que eu sou um pouco workaholic, eu gosto muito. Às vezes eu tenho que dar minha filha, minha família dar uma brecada, porque se eu puder, eu não paro. Mas eu gosto muito de estar em contato, né? Eu sempre trabalhei com a população diretamente, conversando, né? Então eu acho muito bom. É a melhor forma de se fazer política, principalmente, ouvindo quem está lá na região, no território, né? As necessidades, é a melhor forma de fazer. Né? E vereadora, para a gente encerrar o programa, qual que é o recado que a senhora deixa para a população de Campinas? Aquela câmera está ali direto na senhora. Sim, o meu recado é que pode contar comigo, né? Estou aqui para trabalhar por Campinas, por uma cidade mais digna, mais justa para todos nós, né? Então, coloco o meu mandato, o meu gabinete à disposição de todos os campineiros. Vereadora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Fica aqui para a gente já agendar um próximo programa, porque, pessoal de casa, olha, tem muito projeto para falar ainda sobre a senhora e com certeza até lá vai ter muito mais. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada e estou sempre à disposição de vocês, da TV Câmara. Agradeço muito o trabalho de vocês. A você de casa, então, a gente encerra aqui o programa Em Pauta, lembrando que você pode rever esse programa por meio das nossas redes sociais. É o Facebook da TV Câmara Campinas e também ele fica disponível no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma sugestão de reportagem? Envia pra gente, é nesse WhatsApp aí, ó, que tá aparecendo na sua tela. A você de casa, muito obrigada e a gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!